Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal e eu vou testar um formato diferente hoje, eu vou fazer meio que freestyle e hoje eu quero falar sobre batalha espiritual e posicionamento espiritual, o porquê, né, de os cristãos atraírem essas batalhas, né, e por que que isso acontece, tá? Quando nós nos definimos no mundo espiritual, nós automaticamente fazemos parte do exército de Yeshua, né? E nós temos uma missão, que é trazer e manifestar o reino de Deus aqui na Terra, né? Na palavra diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, em Efésios 6:12, tá? Então, a gente automaticamente, se determina como inimigos do outro lado, inimigos do diabo, né? E o que que acontece? O inimigo das nossas almas, ele começa a tentar parar essa obra que vai levar à salvação de outras pessoas, aonde o seu testemunho e o seu posicionamento espiritual vai mudar, de repente, a geração da sua família, vai libertar a sua família de vícios, de traumas e principalmente de uma vida condenada ao inferno. Então ele realmente vai travar uma luta, né, contra você. Então o que que acontece? A gente fala diabo, mas ele tem os servos dele, né? Quem faz parte do exército dele, porque quando ele caiu, ele levou alguns anjos, né? É lógico que maior é aquele que está em nós, então você precisa ter em mente. O exército que está conosco é muito maior do que o exército de Satanás, mas é real, né? E ele realmente ataca muito os filhos de Deus para que os filhos de Deus não se posicionem, não compartilhem sobre a salvação, não exerçam o ministério realmente de filhos de Deus. E eu vejo muitos cristãos que estão acovardados, né? Acovardados e acomodados na fé, porque realmente tem medo de se posicionar, né? Então, já são pessoas batizadas, já são pessoas que já estão muitos anos na igreja, mas que não se entregam totalmente, justamente porque sabe que com o posicionamento também vai atrair essa retaliação, né? O primeiro passo importante para que você vença uma batalha espiritual, porque vai acontecer na sua jornada, tá? O primeiro passo é você estar firme na sua identidade de filho de Deus, né? E para isso você precisa conhecer todos os seus direitos, aquilo que a Bíblia diz de quem você é, de quem você verdadeiramente é e quais são os seus direitos como filho e filha de Deus, né? Então, meditar na palavra dia e noite, né? E começar não só a ler, mas praticar tudo aquilo que está na Bíblia, né? Então, você vai entrar num processo de transformação da mente, que é o que chama de metanoia, né? Você começa a pensar, decidir e agir conforme a identidade que Cristo já conquistou para você, né? Nós somos comprados, nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Então, a partir de Cristo, nós temos essa identidade de filho de Deus. Então, você precisa se revestir, né? E fortalecer a sua mente dessa autoridade que você já tem em Cristo Jesus, tá? Então, a sua mente precisa estar fortalecida com as escrituras sagradas, porque a mente é o campo de batalha principal, onde o inimigo vai atacar bastante. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, não existe mais condenação para nós, tá? Mas o inimigo das nossas almas vai começar a te trazer dúvidas, sentimentos de culpa ou pensamentos malignos que roubam a sua paz, como se você tivesse pensado aquilo, mas na verdade é o que a gente chama de dardo inflamado, né? Então aquele pensamento não vem de você, né? Mas vem de um ataque espiritual mesmo, né? E isso acontece com frequência porque nós somos alvo da ira do inimigo, né? O Senhor é o nosso escudo protetor, você pode se achegar a Ele e ter certeza que o exército dele está com você, que os anjos estão com você. E, na verdade, eu vou até esclarecer aqui uma dúvida muito frequente, que é o porquê que Deus permite, né? E aí eu tava conversando com Deus, fazendo meu devocional esses dias, e Deus me deu uma passagem em 2 Coríntios 17, que é o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu já tive experiências espirituais terríveis, porque o meu ministério é de cura e libertação, e o diabo ataca muito esse tipo de ministério, né? Porque a gente atua diretamente na libertação das pessoas, e é um ministério muito atacado, né? Então eu sou atacada aí desde que eu nasci, diversas batalhas espirituais, batalhas bem pesadas, né? E eu posso te dizer que
Na hora é bem desconfortável, mas depois você passa a ter uma confiança e uma fé e também uma sensação de autoridade que você vai conquistando a cada batalha vencida, em que você se torna uma pessoa mais fortalecida em Cristo e automaticamente mais ousada e corajosa. Certo? Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui é que nós não devemos ter medo do diabo, né? Porque na palavra diz que o Senhor Jesus, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Ou seja, o nosso Senhor, ele está acima de todo principado e potestade. O que acontece? Você precisa ter medo de brechas espirituais na sua vida que são geradas pelo diabo, né? Que são geradas pelo pecado, né? Na verdade. Então, conforme está em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, o maligno só pode tocar na sua vida ou tocar em você caso você tenha dado alguma brecha para ele entrar na sua vida. Por isso que os filhos de Deus precisam ter muita vigilância, é o famoso orai e vigiar. Eu quero desmantelar aqui com vocês toda a armadura de Deus. Eu vou pegar aqui no meu devocional aqui, ó. Guerra espiritual na mente, ó. Guerra espiritual, experiência vivida e compartilhada para a glória de Deus. Então, vamos lá. Essa passagem está, acredito que está em Efésios 6:10. Efésios 6:10. O que é a armadura de Deus? Vou colocar aqui para ir lendo junto com vocês. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, nós sozinhos não podemos nada, tá? É tudo com o Espírito Santo do Senhor Jesus, tá? Então aqui primeiro de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, tá? Quando a palavra diz astutas ciladas, é porque realmente o diabo, ele tem estratégias em que ele sabe aonde dói em você e quais são as suas fragilidades, né? É por isso que você tem que já estar preparado como cristão para entender, se autoanalisar quais são as suas fragilidades, aonde ele pode estar atuando e fortalecer a sua mente a partir disso. Então você vai buscar na palavra de Deus coisas que vão fortalecer. Por exemplo, eu vivia a vida toda, não tive muitos amigos, então o diabo ataca justamente nessa área, como se eu fosse uma rejeitada. Mas na verdade, o que a palavra de Deus fala? Eu te escolhi, eu te formei. Então, se eu não estiver mentalmente bem, as vozes que vêm contra mim podem me atingir nesse sentido. Então, só para você ter um exemplo de como que você vai vencer a batalha na sua mente também. É através da palavra. Então, você tem que se autoanalisar e buscar na palavra fortalecer a sua mente, tá? Através da verdade que a Bíblia está falando sobre você. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra os principados, contra as potestades. Então, isso daqui é algo importante, tá? Quando pessoas se levantam contra nós para falar mal de nós, para criar discórdia, para te atingir de alguma forma, você precisa ter olhos espirituais para entender que, na verdade, o inimigo está agindo através daquela pessoa para tentar fazer você pecar e sair da presença de Deus. Então, ele vai fazer com que você fique com raiva da pessoa e aí você vai lá e cria um sentimento ruim contra aquela pessoa. E na palavra diz que a gente precisa orar pelos nossos inimigos. E aí você cria um sentimento de amargura, de mágoa. Na palavra também diz que não brote nenhuma raiz de amargura e que a gente perdoe, em que a gente ame uns aos outros. Então o diabo, ele vai fazer coisas que vão fazer com que você saia da presença de Deus e crie brechas na sua vida para que ele possa agir. Cingindo os lombos com a verdade. E a verdade é a palavra de Deus, né? Então, a gente precisa firmar o nosso caráter, a nossa conduta, os nossos pensamentos e as nossas ações a partir do que a Bíblia fala que nós precisamos ser e fazer diante das situações. Por isso que é importante você ter uma disciplina na leitura diária, senão você vai estar muito fragilizado quando houver a batalha espiritual. Essa armadura, ela é espiritual e ela é conquistada a partir de intimidade e obediência. Quando a gente fala na parte ali de vestir a couraça da justiça, né? Ou seja, as suas ações, elas têm que ser justas diante de Deus para que você tenha autoridade, né, e resistir a essas forças demoníacas, tá? Então, viver em obediência ao Senhor Jesus, aperfeiçoando o caráter de Deus em si mesmo, alcançando frutos de uma vida santificada. Vida santificada são paz e proteção. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz,
o que é o Evangelho da Paz? É a boa notícia, né? É o nosso caminhar, é o nosso testemunho, ou seja, manifestando Cristo nas nossas atitudes, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, quando a gente planta paz, benignidade, perdão, amor, é tudo isso que a gente vai colher, né? E aí não tem espaço realmente para nenhuma condenação, para nenhuma brecha para o inimigo agir na nossa vida, tá? Então, a gente precisa realmente ter essa armadura espiritual que é o nosso caráter em Cristo, né? Tome também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá? É importante, o capacete da salvação é a certeza da sua salvação, né? Porque o inimigo, ele sempre vai colocar coisas de que, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. E você precisa ter certeza que em Cristo não há mais condenação. Então, quando vier esses pensamentos à sua mente, se você estiver com o capacete da salvação, você pode rebater esse tipo de pensamento, tá? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus está escrito assim, que é mais afiada que espada. Eu vou pegar certinho aqui, porque eu não quero falar coisa que tá fora da palavra. Mais afiada que espada, acho que é de 2 gumes. É isso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Então, você precisa conhecer da palavra de fato para você poder tomar posse dessa espada do Espírito, né? Que é a espada espiritual, que é a palavra de Deus. Alguns exemplos de batalha espiritual que eu vivi, tá? Que eu posso testemunhar aqui pra você. O inimigo muitas vezes ele colocava questões na minha cabeça, tipo assim, será que eu estou protegida mesmo? Será que a minha casa tem alguma abertura espiritual? Então só desse pensamento, será? Isso já é o inimigo plantando medo em você, tá? Então o que você tem que ir? Pra palavra. Na palavra diz o quê? Quem teme ao Senhor, os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra. Pronto. Você já combateu a mentira com a verdade. Então, a batalha espiritual de verdade na prática, ela é isso. É esse combate, né, da mentira com a verdade. E o primeiro campo, né, em que o inimigo atua é a mente. Por isso que se a gente não tiver fortalecido na palavra, a gente não consegue ter esse escudo, né, essa armadura bem fortalecida também. E isso vai afetar não só o nosso psicológico, mas o nosso emocional. E o nosso emocional, ele é muito mais frágil, né? Então, quando mexe com o sentimento, aí sim pode te paralisar, pode te levar a uma crise de ansiedade, a uma crise de pânico, a uma crise existencial, a um lugar de depressão, né? E aí fica mais perigoso, porque aí é onde o inimigo, ele tá entrando no seu coração. E aí é um território sagrado, é um território que deve ser consagrado ao Senhor Jesus, né? Então, aí você precisa orar, você precisa pedir, né, pela libertação ali, porque já o inimigo já quer conquistar ali um território na sua alma, né? Eu quero trazer mais vídeos sobre batalha espiritual, tá? Porque eu acho que esse é um tema muito importante. E eu quero trazer uma mensagem aqui muito importante também. Quando nós nos fortalecemos espiritualmente, nós podemos nos tornar grande apoio para os nossos irmãos e familiares também. Então, não é só sobre nós, sobre o nosso sucesso, sobre a nossa paz, mas é sobre poder contribuir com o próximo, se tornando uma coluna espiritual, parte da estrutura espiritual de muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu sou a primeira cristã da minha família, eu oro por todos os meus familiares, então imagina só o nível da minha batalha espiritual, mas quem sabe, quem conhece Deus de verdade e tem um relacionamento de intimidade, sabe que não precisa temer, porque Ele é a cabeça de todo principado e potestade, e a gente tá aqui pra isso, essa é a nossa missão, né? Os filhos de Deus. Então, não se acovarde, não se acomode. O Deus que você serve, Ele é muito grande, Ele é o Criador dos céus e da terra, e o Senhor Jesus tem autoridade e controle sobre tudo, e governa todas as coisas, né? Eu tenho certeza que, além de você receber a maior recompensa, que é a vida eterna ao lado do Altíssimo, Deus também vai te recompensar em vida, fazendo com que você acesse, né, não só vivencie prosperidade, paz aqui na Terra, mas também vivencie experiências inefáveis com o Senhor, experiências que, sabe, o mundo não pode te proporcionar, e também em que Ele te leve bem no meio do centro da vontade dEle, que a gente sabe que o Senhor tem planos de paz e prosperidade para nós, então Ele já tem um propósito para você, né? E quando a gente se alinha com esse propósito, tudo começa a florescer, tá? Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, compartilha esse vídeo, tá? E eu queria dizer que eu tô muito feliz também que eu lancei o meu primeiro livro, né? Chaves Espirituais, são 21 dias, é um livro de ativação profética, um livro, assim, que foi fruto de muita obediência, intimidade com o Senhor, rendição, e eu tenho certeza que vai ser um livro que vai te ajudar também a entrar mais profundo, a se aprofundar mais na palavra de Deus, na intimidade com o Senhor e a acessar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Shalom, a paz do Senhor Jesus!